Audiência amiga, muito bom dia. O Pensar Piauí hoje está junto com o Piauí Hoje, os dois sites entrevistando Frei Beto, escritor, jornalista, um intelectual brasileiro. Vamos fazer essa entrevista, saber um pouco sobre a cena brasileira nos dias de hoje, os livros que ele lançou aqui na cidade de Teresina, que estão à venda em todas as livrarias do Brasil, e beber um pouco da sabedoria de Frei Beto. Brandão. Frei Beto, prazer. Essa entrevista a gente vai começar pelo momento atual, que é qual a avaliação que o senhor tem da situação política no momento no Brasil? A disputa entre uma extrema-direita e o ex-presidente Lula. A avaliação de que nós estamos vivendo um momento de forte polarização. Acredito que o presidente Lula vai ganhar essa eleição por uma margem de votos não muito expressiva, mas vai ganhar. Não creio que a essa altura, faltando menos de 2 semanas para a eleição, os eleitores vão mudar os seus votos. E acredito que ele vai ter muitas dificuldades para governar devido à composição muito conservadora do Congresso Nacional. Daí o desafio que vai enfrentar de fazer uma frequente mobilização popular. Quer dizer, Lula terá que se preparar para poder cumprir essas 3 fases de Paulo Freire: conscientização, organização e mobilização dos segmentos populares. Se ele não fizer esse contraponto com o Congresso, ele até terá o risco de sofrer impeachment, o que é muito grave. Qual é a expectativa de Frei Beto? Frei Beto, digamos, é um amigo do Lula, conhece o Lula de muito tempo, viveu com ele a experiência do primeiro governo, teve lá uns probleminhas, digamos assim, com a implantação do Fome Zero. O que na cabeça e na alma de Frei Beto tem hoje sobre um provável terceiro governo Lula? Bem, ele já deixou claro que a principal meta é a questão social, acabar com a fome. O Brasil vergonhosamente voltou para o mapa da fome e ele quer retirar, como retirou no seu primeiro governo, reduzir a inflação, reduzir o desemprego. Então são medidas sociais e ampliar essa rede de proteção social na medida em que nos últimos anos a miséria e a pobreza cresceram muito no nosso país, infelizmente. Agora, também uma política internacional soberana, resgatar essa experiência que ele teve nos 2 mandatos, restaurar essa integração latino-americana que foi feita através do Mercosul, Unasul, Aliança Bolivariana, enfim, vários mecanismos CELAC que foram criados e que hoje estão relativamente desarticulados ou totalmente desarticulados. Então, creio que isso. Mas eu diria que, sobretudo, 2 pontos eu imagino que estejam na cabeça do Lula, e não convém até que ele se expresse nisso. Primeiro, fazer reformas estruturais, coisas que não foram feitas nos 13 anos de governo do PT. O Brasil precisa passar por reformas estruturais, como a reforma tributária, a reforma política, a reforma agrária. E segundo, a educação política do povo. A inclusão foi feita pela via dos benefícios e direitos, e não pela via de uma cultura política que levasse esse povo a entender a importância, por exemplo, do combate à desigualdade, do combate à acumulação privada da riqueza, do combate
ao acúmulo de propriedades privadas, tudo isso. Então, isso depende de um processo de educação política, e a deseducação política é feita com muito vigor pela elite brasileira através dos grandes meios de comunicação. O senhor acredita, então, que esse desempenho surpreendente do candidato Jair Bolsonaro deve-se a esse fator dessa deseducação? De um lado. De outro lado, o fato dele saber manipular aquilo que é o substrato fundamental hoje da cultura do povo brasileiro, que é a religião. Nós temos um povo sem muita escolaridade e também com pouca renda, e a religião é o primeiro patamar da cultura do brasileiro. Se você perguntar a uma faxineira, um caminhoneiro, um morador de rua, o que ele pensa da vida, do universo, da morte, certamente ele dará uma resposta em categorias religiosas. E nos últimos anos houve um refluxo do trabalho da Igreja Progressista, por força dos 34 anos do pontificado de João Paulo II e Bento XVI, e com isso o espaço que antes era ocupado pelas comunidades eclesiais de base foi progressivamente ocupado pelas igrejas evangélicas fundamentalistas e também pelo narcotráfico e os milicianos. Essas igrejas evangélicas, elas têm como proposta ideológica a naturalização da desigualdade. E Bolsonaro soube surfar nessa cultura religiosa. E o PT, a esquerda em geral, os setores progressistas, nunca souberam dialogar com esse segmento. Nunca souberam. Olhavam com preconceito por causa da influência do marxismo vulgar, a religião é ópio do povo, com uma interpretação equivocada da proposta de Marx e Engels sobre isso, mas a tradição marxista levou isso a uma interpretação quase que dogmática, e com isso se entregou à direita esse capital político muito poderoso que é o sentimento religioso. A religião sempre foi usada ou para libertar ou para oprimir, mais para oprimir do que para libertar. Se você pega a experiência dos primeiros séculos, ela veio para libertar. O próprio Jesus foi um libertador, mas depois, durante o período grande da Idade Média, ela serviu para opressar, oprimir, legitimar o poder do feudalismo, enfim, dos reis. Então eu creio que hoje os setores progressistas precisam reaprender basicamente duas coisas nessa volta ao trabalho de base. Primeiro, a dialogar com o sentimento religioso popular, e segundo, a lidar com as redes digitais. Também não sabemos. E era aí que eu queria tocar no assunto quando o senhor falou da educação popular, desse trabalho de base. O senhor citou também as comunidades eclesiais de base. Então, naquele tempo, existiam as nucleações, pequenos grupos de pessoas fazendo discussões pela sua paróquia, pelo seu sindicato, os operários nas empresas, nas comissões de fábrica. Hoje, você tem um recurso tecnológico na mão de todo mundo. Como fazer essa educação popular, que o senhor disse que tem que ser um compromisso, uma ação do governo Lula, ela se dará nos moldes antigos da nucleação das pessoas, ou ela pode enveredar pelo uso das tecnologias, das redes sociais, por exemplo? Eu diria que as duas coisas. Você tem que ter o trabalho presencial e o trabalho virtual. As duas dimensões, uma não exclui a outra. É muito importante, as igrejas evangélicas fazem muito mais o trabalho presencial do que virtual. As pessoas se sentem muito à vontade quando vão ao culto, são acolhidas, tem festas, tem entreajuda, o que não existe mais na Igreja Católica.
A Igreja Católica é muito centrada no clericalismo, na figura do sacerdote, sem participação. Os fiéis são meros espectadores e não protagonistas, como acontece com os fiéis dos segmentos evangélicos. E ao mesmo tempo você tem que aprender a lidar com o virtual. As redes digitais hoje têm um alcance enorme, quebraram a hegemonia da grande mídia, o que é muito positivo, mas infelizmente nós ainda nos fechamos nos nossos nichos identitários, não sabemos estourar essa bolha. E com isso ficamos nós entre nós. A questão é como estabelecer uma estratégia de grande alcance através desses veículos. Febeto, todos nós sabemos que o grande problema do Brasil hoje, imediato, é a fome. O país tinha saído do mapa da fome e nos últimos 5 anos, que já vem do governo Itamar Franco, Michel Temer, esse descuido com os programas sociais. Aí pega todo o governo de Bolsonaro que praticamente esqueceu esse lado, né? Preferiu ficar com um orçamento secreto, beneficiar o agronegócio, os ricos. O que fazer imediatamente para tentar reverter essa situação de fome no Brasil? O senhor tem experiência em trabalho nessa área. Bem, eu creio que primeiro estabelecer uma série de políticas de fortalecimento, primeiro do Conselho, do CONSEA, Conselho Nacional, né, de Segurança Alimentar, que foi extinto pelo Bolsonaro, fortalecer a CONAB, que é realmente uma ferramenta importante, fortalecer o pequeno agricultor, por exemplo, voltar àquela medida que Lula tem citado aí nos seus debates, que ele adotou, de que a merenda escolar seria fornecida pela agricultura familiar. Então, priorizar a agricultura familiar como fonte de abastecimento de toda essa rede escolar pelo país. Enfim, são uma série de pequenas medidas, criar restaurantes populares, né, que possam atender o povo a um preço simbólico. Em São Paulo existem restaurantes do governo que cobram R$1 e com alimentação saudável, de qualidade. Aqui no Piauí também foi instalado. Enfim, então isso tudo são medidas que têm que ser adotadas, né? E não sei o que está passando pela cabeça do comando da campanha e daqueles que fizeram o programa do presidente Lula, mas certamente ele tem dito que essa é a prioridade. Agora, Frei Beto, a situação do Brasil é grave, mas não é o Brasil que é a situação, não é só o Brasil que está nessa situação grave. Nós percebemos que a extrema-direita, onde ela avançou, os países também enfrentam problemas parecidos com o que nós enfrentamos. É uma realidade que pode mudar? Olha, é difícil porque é uma conjuntura mundial, né? O crescimento da inflação é mundial, o empobrecimento é mundial, voltamos à Guerra Fria, né? O atrito entre Estados Unidos e União Europeia versus China, Rússia e outros países da Ásia, Coreia do Norte, etc. Enfim, tudo isso vai agravar a situação. Eu não sou otimista em relação aos próximos anos. Eu creio que para recuperar um certo equilíbrio que houve aí no início do século XXI, nós vamos levar um certo tempo. Eu não estou muito otimista, muito confiante de que alcançaremos as metas do milênio da ONU previstas para 2030. Creio que é um prazo muito curto diante do agravamento das dificuldades e que foram também pioradas pela pandemia, né? A pandemia trouxe uma série de desarticulações de metas sociais extremamente importantes. Então, creio que vamos ter um período aí de muita turbulência ainda pela frente. O governo brasileiro tem recorrido à pandemia para justificar toda a ausência do Estado,
de obras e realizações do atual governo, não é? Tem fundamento essa argumentação ou o governo foi ineficaz, ineficiente, incompetente mesmo em vários setores? É óbvio que foi ineficiente, tá? É óbvio, porque o Lula enfrentou, como ele já citou no debate, chikungunya e outras epidemias, e houve uma mobilização enorme nesse país. Ele mesmo falou, 80 milhões de pessoas foram vacinadas. Em 3 meses. Exatamente. Então, recursos existem, possibilidades existem. O que houve é uma omissão do governo. O governo realmente... O Bolsonaro é um homem necrófilo, ele aposta na letalidade. Por isso que o princípio religioso dele, fundamental, é armai-vos uns aos outros, e não amai-vos uns aos outros. E ele queria a morte, na Covid ele queria a morte dos mais velhos para reduzir os custos do INSS. Queria a morte dos pobres para reduzir o custo das políticas sociais. E queria as mortes dos enfermos que têm comorbidade para reduzir os custos do SUS. Simples assim, né? Ele apostou nisso. A política proposital. Política proposital de letalidade. O senhor tem uma atuação grande aqui no Brasil, nas causas sociais, na literatura, o senhor é um escritor premiado, mas o senhor tem uma atuação também forte no tocante a uma relação com Cuba. E Cuba é sempre um país citado pela extrema-direita quando quer fazer o confronto com o pensamento oposto dela aqui no Brasil. O senhor que frequenta aquele país com regularidade, o que o senhor pode nos dizer hoje de Cuba? Olha, Cuba é um país heróico porque resiste há mais de 60 anos à pressão do Império dos Estados Unidos, que fica fisicamente muito próximo à ilha. A distância entre Miami e Havana é a mesma entre Rio e São Paulo, 1 hora de voo. Agora, com o governo Obama, houve uma abertura dos Estados Unidos para Cuba e, ao mesmo tempo, uma flexibilização muito importante do bloqueio. Porém, o Trump voltou a restaurar o bloqueio. Além de restaurá-lo, anabolizou com 243 novas medidas que foram abraçadas, infelizmente, pelo Biden. Todos esperávamos que o Biden adotasse a mesma política do Obama. Não aconteceu, ele adotou a mesma do Trump, acrescentando a inclusão de Cuba, de novo, que havia saído, da lista dos países promotores de terrorismo, quando sabemos, até pelo livro do Fernando Moraes, Os 5 Heróis, que Cuba é um dos países que mais se destaca no combate ao terrorismo. E agora, com a punição dos turistas europeus que forem a Cuba, não poderão entrar nos Estados Unidos, caso o visto esteja no passaporte, evidente. Mas Cuba, claro, tem recursos de dar o visto fora do passaporte. Durante a ditadura aqui, eu fui várias vezes a Cuba e o visto era fora do passaporte, porque eu sabia que carimbar o passaporte brasileiro era criar problema para o turista aqui, como cidadão brasileiro. Enfim, hoje Cuba padece o bloqueio, a pandemia, que afugentou o fator que era o principal beneficiário de divisas, que era o turismo, a desarticulação da marinha mercante, a instabilidade climática, frequentes furacões, e a guerra da Ucrânia deve... E a guerra da Ucrânia, exatamente. E a guerra da Ucrânia, porque tanto a Ucrânia quanto a Rússia são grandes fornecedoras de insumos para Cuba. E isso foi paralisado.
Em outras palavras, Cuba está comendo o pão que o diabo amassou. A palavra é essa. Estamos voltando a algo parecido àquele período especial, quando desabou a União Soviética, em que de 1990 a 95, os cubanos tiveram que fazer das tripas coração para poder sobreviver à carência, principalmente no âmbito alimentar. Por isso eu estou trabalhando em Cuba, na assessoria do governo e da FAO, num plano de soberania alimentar e educação nutricional. Desde 2019 está caminhando muito bem, está avançando bastante, já inclusive foi transformado em lei pelo parlamento cubano, mas a situação não é fácil, a situação é difícil e a nossa solidariedade a Cuba deve ser fortalecida o quanto antes, todos nós aqui. Vamos falar do livro, Oscar? Vamos falar do livro. Dos livros. Dos livros. Hoje, lançamento, né, dos livros do Frei Beto. Produção aumentou na pandemia? Na pandemia a produção aumentou, porque tinha mais tempo para escrever. A pandemia me fez muito bem, porque eu fiquei recluso, não tinha que fazer trabalhos presenciais, então pude adiantar até produzir um livro chamado Diário de Quarentena, dos 90 primeiros dias que fiquei inteiramente recluso. Agora estou lançando 3 livros que foram reprimidos pela pandemia e as editoras agora trazem a público, que são O Tom Vermelho do Verde, que é um romance sobre massacre de indígenas na Amazônia durante a ditadura militar, um episódio infelizmente pouco conhecido, e nenhum segmento da nação brasileira foi tão atingido pela ditadura quanto os indígenas. Mais do que os grupos armados, mais do que o sindicalismo, mais do que os movimentos populares, mais do que a universidade. Só no mundo dos Waimiri Atuari, que é o objeto do meu romance, morreram cerca de 2.500 indígenas. Por metralhadora, por incêndio de maloca, por napalm, por arsênico jogado por avião e etc. Tudo para que eles se deslocassem de suas aldeias e passassem ali a rodovia 174 que liga Manaus a Boa Vista. O Brasil conhece muito a Transamazônica, que é horizontal, que liga o Nordeste ao Peru, mas o Brasil quase não conhece a 174 que liga Manaus a Boa Vista e abre caminho lá para a Venezuela. Quando o Maduro mandou os respiradores para Manaus, eles vieram em caminhões pela 174. Esse é o primeiro livro. O segundo livro chama-se Jesus Militante, o Evangelho e a Proposta Política do Reino de Deus, em que, baseado no primeiro texto cristão, que é o Evangelho de Marcos, portanto mais próximo do Jesus histórico, eu defendo a tese de que Jesus não veio nem fundar uma igreja, nem fundar uma religião. Ele veio nos trazer um novo projeto político, denominado Reino de Deus. Na boca dele, a expressão aparece 122 vezes. E a palavra igreja aparece apenas 2 vezes em todos os 4 evangelhos, e assim mesmo um único, que é o de Mateus. No entanto, a gente só fala em igreja e não fala em reino de Deus, até porque a igreja colocou o reino no céu, quando na cabeça de Jesus era um projeto histórico, lá na frente, baseado em 2 pilares, nas relações pessoais, o amor, nas relações sociais, a partilha dos bens. E por isso ele foi cruelmente assassinado. Porque contraponto a situação de hoje? Sim, ele foi cruelmente assassinado porque dentro do reino de César ousou anunciar um outro reino possível, que é ele chamar de Deus, né? E o terceiro livro também toca na questão indígena, porque trabalha a desconstrução da ideia de que o Brasil foi descoberto. Não, o Brasil foi invadido. Então, é um texto destinado a crianças e adolescentes, em que o Zacarias, que é um garoto, vai fazer prova de história, só que ao entrar na classe ele cai dentro da selva baiana no século XVI e se encontra com os portugueses já reprimindo os indígenas para ocupar o país.
Então são esses 3 livros que eu estou lançando agora, nesse segundo semestre de 2022. O senhor fala que é uma pessoa que escreve compulsivamente? Eu sou um escritor compulsivo. Para mim é uma necessidade física escrever todo dia. Tem mais alguma... Tem, mas nunca falo dos projetos enquanto eles estão em elaboração. Eu sou mineiro desconfiado. Acho que essa superstição tem, acho que dá um azar danado. Eu só falo de um livro quando ele está inteiramente pronto. E quando eu vou levá-lo à editora. E eu queria agradecer ao Frei Beto, em nome do Piauí Hoje, do Brandão, em nome do Pensar Piauí que a gente faz, esse instante que o senhor nos concedeu aqui para expor suas ideias. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Uma outra oportunidade, a gente vai estar junto novamente. Muito obrigado, tá bom. Obrigado.